Voltei, pessoal. Vamos lá. Vou tirar aqui a tela aqui. Vamos lá então, né? Conjunções coordenativas, perfeito? Por quê? Porque elas vão ligar orações coordenadas, certo? Lembrando que a conjunção vai ligar o quê? Termos, né? Ou né, termos de mesma função sintática ou orações, né? É, independentes, né? Isso, por exemplo, sua pesquisa é clara e objetiva, não é só clara não, ela é objetiva também. Então, só que aqui, ó, repare que só tem um verbo, né? Período simples, vou ligar apenas dois termos de mesma função sintática. Lembrando que clara e objetiva, né? Clara e objetiva, né? Vão ser o quê? Dois adjetivos, né? Que sintaticamente, né? Vão exercer a função de predicativo do sujeito, uma vez que tem um verbo de ligação ali, o verbo copulativo, né? Que vai unir o quê? A característica da pesquisa, né? A característica do sujeito. Então, clara e objetiva possui a mesma função morfossintática, vamos dizer assim, né? Clara e objetiva são dois adjetivos que sintaticamente funcionam como predicativo do sujeito, perfeito? Então, aquele i ali é o conectivo, vai ligar dois termos de mesma função sintática, entendeu? Show, galera. Estou aqui embaixo. Ela não só dirigiu a pesquisa, como também escreveu o relatório. Mesma coisa, ó, só que aqui, na verdade, estou ligando agora duas orações. Show? Estou ligando duas orações. Perfeito? Por quê? Dois verbos, duas orações. Então, ela dirigiu a pesquisa e escreveu o relatório. Perfeito? Ó, lembrando que agora o conectivo não liga só dois termos, não. Ele liga duas orações. Show de bola? Lembrando que se eu tirar, né, o conectivo, ó, eu consigo ler, né, as orações de forma separada, né, e ambas vão passar sentido para mim completo. Então, ela dirigiu a pesquisa e ela escreveu o relatório. Repare que o sujeito é o mesmo para os dois verbos, perfeito? Ó, eu consigo ler as orações, né, de forma totalmente independente. Então, ela dirigiu a pesquisa e ela escreveu o relatório. Repare que eu consigo ler, né, lê-las, né, e ambas vão passar o sentido, né, sem, né, depender uma da outra, perfeito? Tirei o síndito, tirei o conectivo, né? Tirei a conjunção. Lembrando que se nós classificarmos nesse aqui, né, seria o quê? Uma oração, né, coordenada sindética, né, aditiva. Por quê, professor? Porque apareceu o síndito, apareceu a conjunção, por isso que é sindética. As orações, a oração coordenada assindética é quando eu vou coordenar as orações, elas também não vão depender uma da outra, só que eu as coordeno, perdão, sem, né, apresentar o símbolo, né, sem colocar a conjunção, perfeito? Eu vou apenas ligá-las pela vírgula, show? Então ela dirigiu a pesquisa, vírgula, né, escreveu o relatório. Então eu vou ligar as orações por meio de vírgula, né? Não coloco o símbolo da conjunção, por isso que elas são assindéticas, perfeito? Mas é muito comum, né, para nós elaborarmos um texto totalmente coeso e coerente, né, que ele tenha, né, que nele, né, nós coloquemos conjunções, principalmente conjunções, para que, né, as partes do texto sejam, né, fiquem sempre ligadas, perfeito? Adversativas, pessoal, ó, ligam duas orações ou palavras expressando na ideia de contraste, de compensação. Quais são as principais conjunções adversativas? Né? O mais, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. É importante porque, né, quando vocês, por exemplo, vão escrever um texto, né, um tema, né, uma redação dissertativa argumentativa, surgiu um tema que vai trazer para nós dois aspectos, um positivo e um negativo. Vou falar, né, da tecnologia, né, do avanço tecnológico. A meu ver, pode ser que eu aponte ali, né, aspectos positivos, né, desse avanço tecnológico e também posso apontar aspectos negativos. Então, quando eu for ligar, né, os dois parágrafos que vão ser diferentes, né, vão trazer um contraste, é importante que começar o segundo parágrafo, né, colocando, né, uma conjunção adversativa. Então, porém, contudo, né, todavia, entretanto, vai sempre a conjunção adversativa trazer o quê? Uma ideia contrária que foi apresentada, né, no parágrafo anterior. Tranquilo? Vai sempre. Então, vai ligar o quê? Liga duas orações ou palavras expressando ideia de contraste ou compensação. Então, são elas mais, porém, entretanto, contudo, todavia, no entanto, não obstante. É importante que não só usemos o mais, é importante que ampliemos aí nessa gama de conjunções, porque acaba virando clichê. Perfeito? Só usamos o mais, vira clichê. Show? Vou computar aqui, ó,
Os alunos estão aparecendo em sala de aula. Então, ó, tentei chegar mais cedo, porém não consegui. Certo? Estudou bastante para aquela prova, no entanto, não conseguiu a aprovação. Então, sempre vai trazer o quê? Uma ideia contrária daquilo que nós esperávamos, né? Tentei chegar mais cedo, não, mas não consegui, né? Porém não consegui. Show de bola? Então, né, a conjunção vai ligar, né? A adversativa vai ligar o quê? Duas orações ou palavras trazendo essa ideia de, né, de contraste, de contrariedade. Show de bola? Então, tentei chegar mais cedo e eu não consegui. Repare que eu posso tirar a conjunção, eu posso tirar o símbolo ali e ler as orações de forma independente. Perfeito? Eu tentei chegar mais cedo e eu não consegui. Repare que, ao lê-las, né, de forma separada, né, as duas vão passar sentido completo para nós. Não vai haver uma dependência sintática de uma com a outra, né? O porém entrou apenas para ligar, né, e trazer essa ideia de contraste, né, de compensação para a minha oração. Perfeito? Show de bola? Então, estudou muito. No entanto, não conseguiu aprovação. Certo? Acordou cedo, ligou o computador, né? Entretanto, não conseguiu entrar, pois sua internet estava ruim. Então, eu coloquei até mais uma, né? Coloquei até mais uma ali, ó, né? Uma conjunção pois, trazendo a explicação para mim. Então, ali tem várias orações ali coordenadas, perfeito? Então, levantou cedo, ligou o computador, certo? Ó, acordou cedo, vírgula, ligou o computador, a oração coordenada sindética. Então, mais lá na frente, né? Faremos um estudo mais aprofundado em relação a isso aqui. Lembrando que, ó, a nossa prova está chegando. É importante que vocês assistem a aula. A prova está chegando. Eu farei a prova para vocês no computador, já que nós não vamos voltar aí, por enquanto, ao presencial. É importante que vocês leiam os paradidatos que vocês receberam, espero que tenham recebido, né? Porque ele será cobrado agora no terceiro e quarto bimestres, tranquilo? Vou cobrar agora o paradidatos, depois vou cobrar no outro também. Então é importante que vocês leiam, né? Porque na prova de vocês eu vou cobrar, além da prova mesmo ligada ao conteúdo que eu farei, certo? Vou cobrar também, né, parte do livro paradidático. Então é importante que vocês façam a leitura dele. Tranquilo, galera? Fiquem tranquilos que depois eu pontuo aqui as matérias que eu vou cobrar, tá? Na prova de vocês. Então aqui, ó, conjunção coordenativa alternativa, né? Conjunções coordenativas alternativas. Vão ligar orações ou palavras expressando ideia de alternância, né? Ou escolha, indicando fatos que se realizam separadamente. Então, quais são as principais? O ou sozinho, né? Ou muitas vezes, né? O ou repetido, ora, ora, já, já, quer, quer, seja, seja, talvez, talvez. Sempre indicando o quê? A ideia de alternância para nós, a ideia de escolha. Perfeito? Então aqui, ó, ou escolho agora ou fico sem presente de aniversário, uma coisa ou outra. Show de bola? Ou estudo bastante para a prova ou ficarei reprovado. Tranquilo? Ou estudo com afinco para ser aprovado naquele concurso ou ficarei no meio do caminho. Então, assim, sempre a ideia de alternância vai aparecer para nós. Show de bola? Então, hora estudo, né? Hora descanso um pouco, porque senão meu cérebro não aguenta. Então, assim, sempre, né, a ideia de alternância aparecendo ali. Repare que se eu tirar, né, a conjunção, continuo o quê? Com orações totalmente independentes, né? Eu posso lê-las, né, que ambas vão passar o sentido para nós. Então, escolho agora, fico sem presente aniversário. Repare que eu posso separá-las, né, e fazer a leitura delas à parte, né, que elas vão sempre passar para nós o sentido. Elas são totalmente independentes, perfeito? Por isso que são orações coordenadas, não subordinadas. Não há uma relação de subordinação entre elas, não. Show de bola? Então, as alternativas, né, vão sempre trazer a ideia de alternância, são bem fáceis de nós apontarmos, né, porque vem sempre ligado, né, com o hora, hora, quer, quer, seja, seja, talvez, talvez, trazendo a ideia de alternância. Show? Talvez eu vá ao aniversário, talvez fique em casa, eu não sei ainda não. Show? A ideia de alternância, a ideia de escolha. Show? Conclusivas. Conjunções coordenativas conclusivas. Vão ligar a oração anterior a uma oração que expressa a ideia de conclusão ou consequência. Então, assim, quando vocês concluírem o texto de vocês, dissertativo ou argumentativo, é importante que vocês usem, né, os conectivos conclusivos, que não utilizem nada de conclui-se, concluindo ou por fim, né, uma vez que são frases, né, ou trechos, né, redundantes, né? O corretor com certeza vai tirar ponto de vocês se vocês concluírem o texto com conclui-se, concluindo e por fim. É importante que vocês mostrem domínio linguístico, né, e coloquem, né, concluam o texto de vocês apontando as conjunções conclusivas. Por isso que é importante demais a conjunção. Então, Gustavo, eu acho que deve estar na plataforma sim, o livro, né? Eu não sei se vocês receberam, né? Ontem eu perguntei no terceiro ano, né? Muita galera que não receberam o livro. Vocês deveriam receber no início dos estudos lá no colégio, creio eu. Mas como teve esse negócio de pandemia e de repente atrasou, quer dizer, nós não ficamos logo em casa, né? Eu acho que eu vou ver com o Armando depois e te informo melhor. Informo melhor vocês, se vocês vão ter esse livro na plataforma, se vocês já receberam ou não, vocês poderão ir ao colégio buscar, beleza? Vou ver aqui direitinho, vou passar para vocês para o segundo e terceiro ano. Cara, eu tenho que ver aqui.
Lincoln, tem que ver aqui. Vou ver aqui direitinho, que ontem eu vi do terceiro ano, que são os livros que a UERJ vai cobrar. Acho que são os sonetos de Camões, outros mais. Vejo de vocês também aqui, eu não tenho aqui agora em mãos, está aqui no meu armário, eu vejo bonitinho e passo a vocês depois com calma, tá? Para que vocês estudem. Mas assim, a leitura rápida do livro, não sei se seja tão grande o livro de vocês, e aí eu vou cobrar na prova algumas questões relacionadas a ele, beleza? Eu não sei se não deu tempo realmente, porque nós paramos com a pandemia de vocês receberem lá de forma presencial, mas veja se com o Armando hoje mesmo e passo a vocês, beleza? Vamos lá, então. Foi, então, conjunções conclusivas. Né? Isso vai trazer a ideia de conclusão. É importante que usemos, né, as conjunções conclusivas, né, para fecharmos, né, uma ideia, né, principalmente de um texto dissertativo argumentativo. Então, logo, né, repare que o pois ele aparecerá na conclusão e na explicação também. Como é que eu diferencio, professor? O pois conclusivo, né, vai vir depois de um verbo, vai vir depois da oração que o inicia. Ele não vai iniciar a oração, né, a qual ele pertence, perfeito? Vai vir sempre entre duas vírgulas, e eu posso trocar por portanto. Vocês vão reparar que ele não vai iniciar a oração a qual pertence. Vai vir um pouquinho depois dela, né? Vai vir sempre entre duas vírgulas e aparece depois do verbo. Então tem um logo, tem um pois, portanto, por conseguinte, por isso e assim. Show? Então por isso tudo, né? Tratado até aqui. Então é assim que eu vejo muitos alunos concluindo o texto assim. Então por isso tudo, né? Citado até o momento. Então o cara já vai trazer a conclusão, nem só, e vai trazer também com ela, né, a proposta de invenção, já que muitos que chegam ao ensino médio preparam-se bastante para o Enem, né, já que o nosso foco é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, muitos já seguem, né, as características que eles pedem lá. Né, conclusão, né, trazendo, né, a proposta de invenção para o problema apresentado. Perfeito? Então, Marta estava bem preparada para o teste, né? Portanto, não ficou nervosa. Então, assim, a conclusão vai trazer uma ideia de conclusão ou consequência também. Então, qual foi a consequência, né, da Marta não ficar nervosa? Ela estava bem preparada. Então, traz a consequência disso. Show? Então, a conclusão vai trazer a conclusão ou consequência. Show de bola? Show de bola? Preparou-se bastante, né? Portanto, cara, ficou bem calma para a prova. Então, sempre o que? Ideia de conclusão. Show? Penso, logo existo. Se eu penso, né? É a consequência disso. Eu existo para a sociedade. Hoje a frase muda um pouco, né? A frase hoje, se eu tenho dinheiro, né? Aí sim, né? Logo existo para a sociedade, porque a sociedade é totalmente capitalista. Tranquilo, galera? Então, conjunções conclusivas vão trazer a conclusão. Lembrando mais uma vez que são orações coordenadas, são orações independentes sintaticamente. Repare que eu posso tirar ali, né, a conjunção conclusiva. Show? Eu posso tirar, né, a conjunção conclusiva, certo? Que eu posso ler as frases de forma independente. Então, Marta estava bem preparada, né? E Marta não ficou nervosa. Para que o sujeito tenha o mesmo para as duas sentenças, eu tirando, portanto, ali, eu consigo ler as orações, né, de forma eficiente, uma vez que elas são independentes. Show? Elas são coordenadas. Perfeito? Por isso que conjunções coordenadas. Vamos trazer para nós a oração coordenada. Beleza? Explicativas, amores, ó. Ligam, né? Lá na frente, ó, vocês vão ver a diferença clássica do pois conclusivo do pois explicativo, beleza? Não coloquei agora aqui, não. Então, ó, conjunções, né, coordenativas explicativas vão ligar a oração anterior a uma oração que vai explicar, né, que vai justificar a ideia nela contida, tranquilo? Então, são elas as conjunções explicativas. É o quê? Né? Então, venha rápido, não demore que o filme vai começar. Estude bastante, que a prova está chegando. Ó, repare que aquele que entrou, né, como conjunção explicativa, perfeito? O que mais usamos na prova, né? Perdão, o que mais usamos no texto é o pois, né? O pois, mas vocês podem usar os outros, tranquilo? Então tem o que, tem o porquê, tem o pois. Lembrando que o pois explicativo, ó, ele vai sempre iniciar a oração a qual pertence, perfeito? E o pois explicativo não vem, né, entre duas vírgulas, né? Eu vou apenas marcá-lo por uma vírgula só, vem antes do verbo, perfeito? Então, principais conjunções coordenativas explicativas são o que, o porquê e o pois, tá? E o porquanto também. Então não demore, né, que o filme já vai começar. Perfeito? Não assistir a aula, né, pois estou internada no hospital. Sei lá, tranquilo? Não, né, comparecer ao trabalho, pois estava febril. Por que estava febril? Tranquilo? Então saiba aqui já é bizu, né, para vocês pegarem aí e anotarem. Então saiba aqui, né, as conjunções e, né, antes, agora e quando, né, a conjunção quando é a conjunção temporal, vou ver lá na frente, mas elas vão ter valor adversativo, né? Vão ser adversativas quando equivalerem a mais. Então toda vez que o e, o antes, agora e o quando equivalerem-se a mais, vão ser, né, adversativas. Então, outro bizu aqui, ó, importante, ó. Eu não vou usar a vírgula antes do e, né? Mas em alguns casos possa ser que eu use,
né? Por exemplo, ó, eu vou usar a vírgula antes do e quando os sujeitos, né? Na verdade, perdão, quando os sujeitos forem diferentes ou quando o e tiver valor adversativo, que é o caso aqui, ó. Então, Carlos fala, vírgula, e não faz. Repare que aquele i ali, ó, ele tem valor adversativo, né? Ele equivale ao mais. Então, Carlos fala, mas não faz nada. Tá vendo aqui, ó? Então, aquele e, toda vez que o e tiver valor adversativo, equivaler ao mais, né? Eu vou sempre, propositalmente, né? Obrigatoriamente, perdão, colocar a vírgula antes do e. Tranquilo? Então, Marta estudou com afinco, né? E não passou, né? Repare que eu vou colocar a vírgula aí obrigatoriamente antes do e. Por quê, professor? Porque aquele e ele traz o valor do que é adversativo. Então, Marta estudou com afinco, né? No entanto, não conseguiu aprovação. No entanto, não passou. Perfeito? Então, sempre assim. Show? Olha aqui, o bom educador não proíbe, né? Mas orienta. Repare que o antes ali, ó, eu vou trocar pelo mais. Né? Então, o bom educador não proíbe, né? Mas orienta. Então, o antes ali, ó, ele tem valor também adversativo. Perfeito? Sou muito bom, né? Mas bobo, não sou. Então, aqui, ó, agora ali, ó, certo? Vai trazer para nós o valor adversativo. Então, fiquemos atentos quanto a isso. Foram mal na prova, quando poderiam ter ido muito bem, né? Mas, né, no entanto, poderiam ter ido muito bem. Só, né, precisavam ter estudado. Tranquilo? Eu botei aqui embaixo também, né, o senão, né? O senão vai ser conjunção adversativa, né, quando equivaler a mais sim. Então, por exemplo, ó, conseguimos vencer não por protecionismo, né? Mas sim por capacidade, né? Vencemos não por proteção de ninguém, não, mas sim por pura capacidade nossa. Então, se não ali, trocando por mais sim, também vai ser uma conjunção adversativa. Então, fiquemos atentos a isso tudo. Show de bola? Aí coloquei assim, letra C, ó. Só não deu espaço centro, deu dado espaçozinho aí. C, das conjunções adversativas, né? O mais deve ser sempre empregada no início da oração. Os outros eu posso colocar no início, eu posso intercalá-las. As outras, né? Eu posso colocar no meio, tranquilo? Então, assim, é importante que o mais sempre apareça para nós no início da sentença, no início da oração. As outras não. Eu posso simplesmente intercalá-las, colocá-las no meio da minha oração. Show? Então, ninguém respondeu a pergunta, né? Mas os alunos sabiam a resposta. Perfeito? Mas se vocês sabiam a resposta. Ninguém respondeu a pergunta. Os alunos, porém, sabiam a resposta. Repara que eu coloquei o porém, ó, não iniciando a oração a qual pertence. Eu intercalei, eu coloquei no meio. Perfeito? Ó. Show? Então, repare que as outras conjunções adversativas eu posso intercalá-las. Agora, o mais não. O mais tem que vir, né, iniciando a oração a qual pertence. Né? A oração que vai trazer o quê? A ideia de contrariedade, perdão, em relação à oração principal. Tudo de bola? Aí botei assim embaixo, meus amores, ó, a palavra pois. A palavra pois, quando é conjunção conclusiva, vem geralmente após um ou mais termos, né, da oração a que pertence, a qual pertence. Foi aquilo que eu falei você lá na frente, lá, ó. Show? Você o provocou com essas palavras. Não se queixe, portanto, de seus ataques. Repare que o pois não vem iniciando a oração, né? Show? Professor, onde seria o início da oração? Lá no final, lá no iníciozinho, ó. Pois não se queixe. Tá vendo lá, ó? Ele não vai, o pois conclusivo nunca vai vir iniciando a oração a qual pertence. Vai vir sempre intercalado. Vai vir sempre depois de um ou mais termos da oração a qual pertence. Perfeito? Ó. E vai vir o quê, gente? Ó, vai vir depois do verbo. Repare que ele vem depois do verbo queixar-se ali. Ó. Não se queixe, né, portanto, de seus ataques. E eu posso trocá-lo facilmente, né, por portanto. Então não tem como errar. O pois vem depois da oração a qual pertence, não inicia a oração a qual pertence, ele vem entre vírgulas, né? E eu posso trocá-lo sempre por portanto. Show de bola? Virei a página aqui, ó. Quando pois, né, for conjunção, quando pois for conjunção explicativa, né, vem geralmente após um verbo no infinitivo. Vamos reparar vocês, vai vir geralmente após um verbo no imperativo, né? Indicando a ordem, né? E sempre no início da oração a qual pertence. Sempre. O pois, diferente do pois explicativo, diferente da conclusão, vem sempre iniciando a oração a qual pertence. Então não tenha receio, pois eu a protegerei. Repare que o pois ali, eu estou explicando, né, por que você não deve ter receio. Porque eu vou proteger, né, eu vou te proteger. Tranquilo? Vai iniciar a oração a qual pertence. Repare que não vai vir grafado, né, não vai vir entre duas vírgulas. Show? E vem, né, geralmente após um verbo no imperativo. Não tenha receio, verbo no imperativo. Tranquilo, galera? Show? Não tem como errar. Então, essas foram o quê? Essas foram as orações, perdão, foram as conjunções coordenativas, perfeito? Que vão trazer para nós a oração, as orações coordenadas.
Tranquilo? As conjunções, né, vão levar, né, também chamada de síndeto, né? Isso ó, vai trazer para nós as orações coordenadas sindéticas. E assim, ó, vocês irão classificar, né? Aditivas, adversativas, né? Alternativas, conclusivas, explicativas, né? E assim por diante. São 5, perfeito? Então aqui, então, galera, ó, então, são 5 as conjunções coordenativas e agora, né, nós vamos o quê? Para as conjunções subordinativas, perfeito? Ó, a primeira de todas elas é a conjunção subordinativa integrante ou conjunções subordinativas integrantes. Reparem que a conjunção subordinativa integrante, ó, né, como o nome já diz, né, subordinativa, vai ligar o quê? Vai ligar agora duas orações, só que dependentes, né? Completamente dependentes sintaticamente. Uma vai depender da outra, perfeito? Por isso que diferencia-se, né? Conjunção subordinativa da conjunção coordenativa. A conjunção coordenativa liga o quê? Orações coordenadas, orações independentes. Já a conjunção subordinativa integrante, que é essa aqui, ó, né? Que vai ser sempre representada pelo Q e pelo C, né? Vai o quê? Vai trazer para nós, né? Isso vai ligar duas orações, só que totalmente dependentes taticamente, perfeito? Olha aqui então, ó, vamos ver com calma, ó. Indicam que, né, as orações subordinativas integrantes indicam que a oração subordinada por ela, né, ou por elas, perdão, introduzida, né, completa ou integra o sentido da oração principal. Então, assim, qual é o bizu aqui, pessoal? Você já viu isso aqui lá no 9º ano, né? Qual é o bizu? É sempre separarmos a oração antes do que e do se. E esse que, esse se vai ser conjunção subordinativa integrante. Professor, naquela correria lá fazendo uma prova de concurso, por exemplo, como é que eu posso fazer, né? Como é que eu posso confirmar que aquele que e aquele se é realmente uma conjunção subordinativa integrante, professor? Qual o bizu que eu posso usar? O bizu que eu dou muito aos meus alunos, né? E dou agora para vocês, é sempre o quê? Poder trocar o que e o se pelo pronome, né, demonstrativo isso, perfeito? E repare que o que e o se quase sempre, ó, virão depois de um verbo. Então, espero, né? Eu espero. Está até conjugado, né? Está oculto ali o sujeito eu, né? Está implícito, né? O pronome eu, perfeito? Então, sujeito oculto, né? Elíptico, implícito, tranquilo? Ó. Então, eu espero, né? Isso, ó. Eu espero isso, galera. Eu espero isso de vocês. Espero isso que você volte. Tá vendo aqui, ó? Eu troco sempre o que e o se pelo pronome demonstrativo isso, ou este, né? Este, tranquilo? Vou sempre trocá-lo. O bizu é esse. Troquei o que e o se pelo demonstrativo isso, eu vou confirmar que ele realmente é uma conjunção subordinativa integrante. Perfeito? Lembrando, a conjunção subordinativa integrante vai sempre integrar para nós uma oração subordinada substantiva, né? E aí, ó, né, agora, né, você vai reparar que uma vai depender o quê? Da outra sintaticamente, né? E aí nós vamos ter que classificá-la, né, em relação à sua função sintática. A função sintática que ela vai desempenhar em relação à oração principal. Aí que a vaca pia, né? Show de bola? Então aqui, ó, espero que você volte. Eu espero isso, ó. Vocês vão sempre aqui fazer uma linha para separar o espero, que é a oração principal, né, do que você volte, que é a oração subordinada substantiva. Tranquilo, amores? E agora, ó, é importante que nós, né, analisemos para ver a função sintática dessa oração, né, que você volte em relação à oração principal, que é o espero. Show de bola? Olha assim, ó. Se eu paro aqui, meus amores, espero. Qual pergunta surge? Fala comigo, qual pergunta surge? Desculpa. Se eu paro no espero, qual pergunta surge, amores? Espero que. Perfeito, amor, muito obrigado, né? Espero que, né? De cara o quê? O verbo esperar é um transitivo direto, né? Esse é um verbo transitivo direto. Falei com vocês que quando depois de um verbo surgirem as perguntas o que ou quem, vamos saber o quê? Que ele é transitivo, não é isso? Só que ele pode ser o quê, meus amores? Direto ou indireto, né? Vai ser indireto quando nós fazemos a pergunta, né? E ela aparecer com preposição. Repare que eu fiz a pergunta o quê? De forma direta. Não apareceu preposição alguma, não foi isso? Ó, espero o quê? Então é transitivo direto. Quer dizer o que então com isso, professor? Quer dizer o quê? Que a oração que você volte, né? Vai ser o quê? Vai funcionar sintaticamente como objeto direto. Vai ser o quê? Uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Por quê, professor? Porque o que você volte, ó, ela funciona como o quê? Como objeto direto da oração principal do verbo esperar, né? Espero o quê? Né? Resposta, meus amores, que você volte, cara. Certo? Então, que você volte, ó, vai funcionar como objeto direto do verbo esperar, da oração principal. Então, é assim que vocês classificam. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Pegaram, bizu?
Então, já sei o que, professor? Já sei que aquele que ali é uma conjunção subordinativa integrante. Mas por quê? Eu consigo trocá-la facilmente pelo isso, né? Espero isso, né? Isso o quê? Que você volte, que você não fique, que você volte, certo? Ó, então, que você volte, né? Vai exercer a função. Repare que elas são totalmente, né, dependentes, né? Quando eu paro no espero, ela depende da outra, né? Espero o quê? Que você volte. Repare que você volte completa, né, o verbo esperar. Show de bola? Desempenhando a função de objeto direto. Então, assim, é assim que vocês vão classificar. É assim que eu estou relembrando para vocês, matéria vista para vocês lá no nono ano. Tranquilo? Lembrando que o ensino médio todo, né, é relembrar, na verdade, matérias que vocês viram no nono ano, só que de um modo mais profundo, né? Mais aprofundado. Perfeito? Show, amor. Mesma coisa acontece aqui embaixo. Mesma coisa, ó. Não sei se ele voltará. Só troquei o Q pelo C. O Q e o C, né, podem ser o quê? Conjunções subordinativas integrantes. Como é que eu ratifico isso, professor? Como é que eu confirmo isso? Mesma coisa, ó, vou trocar pelo isso, né? Não sei isso. Mas isso o quê, cara? Você não sabe o quê? Se ele voltará. Troquei o C pelo isso, ó. Confirmei o quê, meus amores? Que o C é uma conjunção subordinativa integrante. Já sei o que, então? Que a oração ali, né? Se você voltará, né? Perdão, se ele voltará, já sei o quê? Que é uma oração subordinada substantiva, né? E ela vai o quê? Desempenhar uma função sintática em relação à oração principal. É importante, ó, lembrando aqui, é importante que sempre vocês separem, né, antes do C e antes do Q. Faça uma linha ali, né? A oração que vem antes do Q e do C é uma oração principal, meus amores. A oração que vai partir do Q e do C é uma oração subordinada substantiva, perfeito? Mesma coisa, amores, igualzinho lá em cima lá, ó. Se eu paro e não sei, né? Está oculto ali o sujeito nisso. Eu não sei, mas se eu paro e não sei, no saber que é o verbo, qual pergunta surge, amores? Não sei. Qual pergunta surge, amores? Falem comigo. Não me deixe só. E aí? Se eu paro ali, ó, não sei. Qual pergunta surge, amores? Não sabe o quê? Perfeito, meus amores. Obrigado, tá? Vocês são lindos demais. Então, não sei o que, nem só. Não sei o que, nem só. A pergunta surgiu, né, direta, tá um verbo transitivo direto. Mesma coisa que é de cima, ó. Vai ser o quê? Vai funcionar como objeto direto da oração principal. Então, se ele voltará, vai ser uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Tranquilo, galera? Show de bola? Olha só, eu não vou aprofundar muito isso aqui, não, porque eu acho que eu vou confundir vocês. Ou não. Vou ficar aqui devagarzinho para vocês. Se ficar muito ruim, vocês, professor, entendendo? Não. É porque isso aqui eu vou lembrar vocês no conteúdo lá atrás. Então, se ficar muito confuso, avise-me. Tranquilo? Vamos lá, então. Ó. Mesma coisa, é importante que estudem muito para a prova. De novo, ó, o que é o quê? Condição integrante. É importante isso. Isso é importante. O que é importante? Que estudem muito para a prova. Perfeito? Repare que eu troquei o que pelo isso. Aquele que é o que, então? Uma conjunção subordinativa integrante. Perfeito? Ó. Agora eu quero ver o que? Né? Separei, né? Antes do que, a oração é importante, é a oração principal. E a oração que estudem muito para a prova, né? Ela vai exercer uma função sintática em relação à oração principal. Quero saber que função sintática é essa, meus amores. Quando eu quero achar o sujeito, eu faço pergunta a quem? Não faço pergunta ao verbo, né? E isso é importante, né? O que é importante? Que estudem muito para a prova. Então, perguntei ao verbo, ó, a resposta é sempre o meu sujeito. Então, o que é importante, galera? Que estudem muito para a prova. Olha aqui, ó. Olha o bizu aqui. Se a oração principal começar com o verbo de ligação, que é o verbo ser, é importante que, é notório que, é possível que. Meu irmão, bizu. Se a oração principal começar com o verbo ser de ligação no singular, que ele é, né? É importante, é possível que, é notório que, você não tem que nem raciocinar. A oração que vem depois, né? Que vai partir da condição integrante, vai ser sempre, né? Sujeito da oração principal, né? E como é que nós vamos classificar, professor? Oração subordinada substantiva subjetiva, que é aquela que funciona como sujeito da oração principal. Então, pelo amor de Deus, se a oração principal começar com é importante que, é possível que, é notório que, é imprescindível que, show, começou com o verbo ser de ligação, eu nem preciso raciocinar. A oração que vai partir do que? Condição integrante, ó, vai exercer a função de sintática de sujeito em relação à oração principal. E eu vou classificá-la como, né, como subjetiva, oração subordinada substantiva subjetiva. Pegaram o bizu, sargento? Foi comigo? Sargento não, desculpa, estou conferindo calor de preparatória. Pegou, meus amores? Desculpa aí, tá? Perdoe-me. Show? Tranquilo? Olha aqui embaixo, ó. Vou pular aqui, ó. Meus pais insistem, mesma coisa, ó. Meus pais insistem nisso, que eu estude para o Enem. Repare que ali, ó, a diferença é o seguinte, ó. A diferença é que apareceu a preposição antes do que.
Tranquilo? Apareceu o quê? A preposição antes do quê? Show? Meus pais insistem nisso, em que eu estude para o Enem. Apareceu preposição antes do que, condição integrante, ó, só pode ser o quê? Só podem ser duas, né? Objetiva indireta ou completiva nominal. Só podem ser duas, né? Completiva nominal, objetiva indireta. É importante apenas que olhemos para o que vem antes, amores. Se o que vir antes for, né, um verbo, objetiva indireta. O que vem antes ali, amores? Meus pais insistem, né? Meus pais insistem nisso, né? O que vem antes? Insistir, amores, é um verbo ou é um substantivo? Falem comigo. Repare que o verbo ali, ó, está até concordando com o seu sujeito, nem isso, ó. Então, insistir é verbo. Nome, amores. Falem comigo, por favor. Verbo. Verbo. Ou, né? Isso, então, a oração ali, ó, a oração preposicionada vai ser o quê? Vai ser objeto, né? Vai funcionar como o quê? Como objeto indireto. Então, vai ser o quê? Oração subordinada substantiva, objetiva indireto. Não tem como errar isso. Show? Vou falar aqui um pouquinho, né, de forma artificial, porque lá na frente você vai lançar de novo comigo. Perfeito? Olha aqui embaixo, ó. Sentimos orgulho disso. Mesma coisa, ó, apareceu também o quê? Apareceu a preposição. Só que agora foi a preposição de, né? Sentimos orgulho disso. Só que aqui, ó, tem que ver, né? Se vai completar um verbo ou se completa um nome. Completou um verbo vai ser o quê? Objeto indireto. Completou um nome, completou um substantivo vai ser o quê? Complemento nominal, completivo nominal. Orgulho. Orgulho, amores, é um verbo, orgulho é um substantivo abstrato. Orgulho, algo que sentimos. Falem comigo. Orgulho é o quê? Verbo ou substantivo abstrato? Substantivo abstrato. Obrigado, amor. Substantivo abstrato. Show, nego velho. Então vai ser o quê, né? Vai ser complemento nominal. A oração de que você se comportou, ela vai funcionar como que complemento nominal da oração principal. Então vai ser oração subordinada substantiva, completivo nominal. Perfeito? Show de bola? Foi? Olha aqui embaixo, não mudou nada. Nosso desejo era esse, né? Posso tocar pelo isso ou pelo esse. Nosso desejo era esse, que você desistisse. Tranquilo? Aqui o que? Ele é conjunção subordinativa integrante. Qual é o bizu aqui, pessoal? Olha o bizuzão aqui, ó. Quando eu começar a frase da oração principal com o verbo ser, vai ser o que? A oração que parte da conjunção? Vai ser o que? Sujeito, né? Subjetiva. Agora, toda vez que eu jogar o verbo de ligação para antes do que, né? Vai ser o que? A oração que parte do que? Condição integrante. Vai ser predicativa, vai funcionar como predicativo do sujeito. Então, aqui, ó, nosso desejo era esse, que ele desistisse. Repare que o verbo ser ali, ó, o era, não apareceu o que no início da frase, não. Eu coloquei para antes do que. Quando eu coloco para antes do que, né, a oração que parte do que vai ser o quê? Predicativa. Vai funcionar sempre como predicativo do sujeito da oração principal. Pegaram? Foi o bizu? Eu posso até brincar com elas, ó. Aqui embaixo, ó, no nosso desejo era que ele desistisse, eu posso transformá-la na subjetiva, né? Como é que eu faço isso, professor? É só colocar o verbo ser iniciando a frase, ó. Era nosso desejo que ele desistisse, ó. A frase passou a ser agora o quê? Passou a ser subjetiva, passou a funcionar como sujeito da oração principal. Por quê? Porque eu mexi na oração principal. Coloquei o verbo ser, né, iniciando a minha sentença. Perfeito? Então, se eu colocar iniciando a sentença, vai ser o quê? Vai ser subjetiva. Quando eu trago, né, para antes do que, vai ser o quê? Predicativa. Então, são bizus importantes para que vocês, né, guardem aí com vocês. Perfeito? Então, é importante que estudem. Vai ser o quê? Que estudem muito para a prova, vai ser subjetiva. Por quê, pessoal? Eu comecei a oração principal com o verbo ser de ligação. Agora, quando eu trago o verbo ser para antes do que, né, vai ser o quê? Predicativa agora. Show? Por exemplo, a mudei lá em cima também, ó. O importante é que estudem muito para a prova. Mudei a frase, não mudei a frase? Ó, o importante é que estudem muito para a prova. Passou a ser o que agora, meus amores? Passou a ser predicativa. Porque eu não iniciei mais a frase com o verbo ser, eu trago, né? Eu coloquei para antes do que condição integrante. Pegaram o bizu? Não tem como errar. Show? E a mais fácil de todas, nem só é quando o que, né? Quando é a positiva, quando, né, a oração toda funciona como aposto, né? Explicativo da oração principal. Então, Fernanda tinha um grande sonho, né? Mas que sonho era esse, né? Que o dia do seu casamento chegasse. Então, a oração que o dia do seu casamento chegasse, né? Ela funciona como aposto da oração principal. Então, por isso que nós classificamos como oração subordinada substantiva, né? Apositiva. Tranquilo? Então, lembrando que o nome não é à toa. Oração subordinada substantiva vai trazer o quê, né? As funções sintáticas que o substantivo exerce dentro da oração. Então, vai ser o quê? Objeto direto, indireto, complemento nominal, sujeito, predicativo e aposto. Então, são essas as funções sintáticas, né, que o substantivo pode exercer, né, dentro de um contexto oracional. Tranquilo? Por isso que nós
vamos ter que classificá-la. Show de bola? Olha só, amores, ó, faltam alguns minutinhos só. Vou fechar aqui com vocês e volto para o último tempo, né, para nós fecharmos com as conjunções subordinativas, tá? Fechamos rapidinho aqui, né, a nossa matéria de hoje, beleza? Daqui a pouquinho volto com vocês, tá?